A graça e a paz. É com muito temor que eu vou contar a minha experiência de hoje. A oração hoje já foi diferente, né? Quando a gente ajoelhou, eu comecei a orar muito em línguas, mas era uma língua um pouco diferente, em que eu declarava para o Senhor em línguas e chorava. E só chorava, me derramava na presença dele. E eu não conseguia ficar em pé. Eu levantava um pouco, minha perna começava a tremer e eu caía de joelhos na presença. Uma presença muito forte. Aí a apóstola veio e ministrou em mim. Quando ela ministrou em mim, eu caí aqui no sofá e só escutei assim: faz a pergunta pro anjo. E quando eu fiz a pergunta pro anjo, ele falou sim. E rapidamente a gente começou a descer. E descer muito. E cada vez que descia ficava mais escuro. E começava a vir um sentimento ruim, uma agonia. Sentindo algo ruim no coração, um aperto. E eu começava a descer. Até o momento que a gente chegou num lugar tão escuro. E eu via gaiolas, almas presas em gaiolas. Eu estava preso dentro de uma gaiola. E o Senhor falava comigo: sabe por que você está preso aqui? Porque você respondeu sua mãe. Porque você gritou com a sua mãe. Porque você faltou de respeito com ela. E falava outras coisas. E quando ele falava aquilo comigo, eu começava a sentir mais que ele estava se afastando de mim. Eu começava a sentir mais aquele peso, aquela tristeza, aquele sentimento que ele estava ficando longe de mim. Eu começava a clamar: Senhor, Senhor, Senhor. E quando eu clamava, ele falou: você está tendo uma chance ainda. Você ainda não vai ficar aqui, mas eu vou te mostrar outra coisa. E quando ele falava isso, ele me levava num lugar assim, num vulcão, como se fosse um vulcão assim de lava incandescente. Eu vi uma fila de pessoas. E as pessoas iam dando um passo, ia caindo dentro daquele vulcão e ficava pegando fogo. Depois elas voltavam pro final da fila e ficava nisso. Várias pessoas assim nesse vulcão, como se fosse um vulcão com lava incandescente. Depois o Senhor falou comigo: você ainda não vai ficar aqui. Eu falei: Senhor, me tira daqui. E ele me tirou e ele me levou no céu. E eu comecei a subir e eu vi como se fosse um céu azulzinho. Aí ele virou pra mim e falou: aqui entrou almas que porfiaram para entrar a porta estreita. Aquelas almas onde não ficou no nível raso, onde mergulhou na minha presença, onde foi mais fundo, onde provou do meu verdadeiro amor, onde fez por mim grandes coisas, onde começou a se santificar e não saciou no nível raso, mas começou a porfiar, em fechar as brechas, em começar a me buscar verdadeiramente. Não é somente ser de doutrina, não é somente orar, não é somente jejuar, não é somente se santificar, mas é ir mais profundo, é tentar mais, é parar de se acomodar e começar a buscar mais. É quando essas pessoas me buscavam de todo o coração, de corpo, alma e espírito, onde elas deixavam as velhas práticas, onde elas não se acostumavam com a fé, mas começavam a tentar mais, a ir mais, a mais fundo, a não se contentar no nível que estavam. E quando ele foi falando isso comigo, eu vi mansões lindas, mansões grandes, mansões gigantes, ruas de ouro, vi um céu lindo, perfeito, maravilhoso. Irmãos, não dá pra parar, não dá pra ficar no nível raso, tem que mergulhar, porque não basta somente buscar, não basta somente santificar, tem que ir mais, se entregar mais, cada dia mais, não fazer as velhas práticas, mas estar na presença do Senhor verdadeiramente, provar do amor verdadeiro, fechar as brechas tão simples, brechas tão suaves que a gente não percebe. Nós temos que fechar, até mesmo com brincadeiras, falas, atitudes, seja com o que for, com uma frase sequer, você pode ir para o inferno. Então temos que vigiar em nome de Jesus. Agradeço por a rica oportunidade. Graças a paz, irmãos. Assim que a apóstola ministra,
aparece o anjo que me acompanha, logo eu faço pergunta e ele confirma. E ali eu sou levado até o céu e eu me equipava com minhas armaduras. E ali o Senhor me levava até o inferno. Quando eu chegava no inferno, tinha uma placa bem grande, bem-vinda tecnologia. E na hora que eu ia entrar, aparece um general do céu atrás de mim e eu me assusto. E ali eu fazia pergunta e logo ele confirmava, ele fala, olha, eu fui enviado pelo meu Senhor. Porque se você entrar aqui sozinho, você não sai, você fica aprisionado neste lugar. E o meu Senhor me deu a missão de entrar com você. E ali ele colocava nós dois invisíveis e nós começávamos a adentrar. E ali eu via mesas gigantes como se fosse dentro de uma fábrica. E os demônios planejando, tudo bonitinho. Uns iam construindo os aparelhos. E outros sentados em volta da mesa pensando em estratégias para prender o povo de Deus e fazer perder o foco. E conforme eu ia andando dentro ali daquela parte do inferno, eu começava a ver estratégias que Satanás estava usando para prender o nosso foco. E o Senhor falou, presta bastante atenção. E quando eu olhava, abria uma tela tipo de um celular. E as pessoas brincando assim com shorts, o Senhor, preste bastante atenção em cada short. E quando passava, dependendo do short que entrava, saía grandes quantidades de demônio. E tomava conta assim do lugar. Aí o Senhor falava, agora presta atenção no som. E ali tem hora que proferia palavras de maldição e a pessoa ia recebendo sem perceber. E o Senhor falava, olha, muitos não percebem. Mas a fé vem pelo ouvir, e eles estão ouvindo muita coisa que não provém do céu. E ali mostrava até pedaços de música. E o Senhor falava, essas músicas estão impregnando na alma deles. E eles não percebem, durante um dia fica tocando aquela música do mundo sem parar no ouvido deles. Satanás vai soprando e vai soprando. E ali nós caminhávamos um pouco mais para frente. E conforme passava, mostrava cenas de mulheres rebolando, e o Senhor falava assim, eu tenho pegado muitos que fazem isso e não percebem, dá legalidade ao diabo. E o diabo vem e arrebata essas pessoas para ele, por legalidade. E ali meu coração doía. E quando eu olhava para frente, eu via um grande trono de Lúcifer. E ele sorria, e ele não conseguia me ver. E o Senhor falava, olha, quanto mais vocês se entregam a essa tecnologia, mais poder vocês estão entregando nas mãos dele. Quanto mais vocês usam, se apoderam disso, de coisas do mundo, mais é entregue a ele a força. Vocês estão se prendendo a ele e não percebem. E ali eu fiquei triste, o Senhor falava, olha, escute bem. Vocês vêm ter 3 dias de encontro comigo, mas não se desligam das coisas dessa terra. Preferem muitas vezes ficar no celular do que ter um particular comigo. Vocês vêm e não me conhecem verdadeiramente porque preferem a tecnologia e me esquecem. E ali o Senhor falava que cada pessoa que está aqui foi escolhida por Ele. O Senhor falava, tenho muito para fazer, mas é necessário se desligar de tudo desse mundo. É necessário se desligar e se conectar verdadeiramente com Ele, porque tem roubado o nosso foco. Era o Senhor falava, olha, agora eu vou te levar a guerrear. E na hora que o Senhor me levava a guerrear, na hora que eu me preparava, e aquele demônio estava gigante, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não vou guerrear sozinho, eu não dou conta. E o Senhor falava, olha, eu estou enviando guerreiros, de pessoas que sabem disso. E ali chegava um monte de guerreiros e o Senhor falava, olha, dá o comando para eles, que eu te coloquei como líder desses guerreiros. E ali eu começava a instruir na guerra. E quando nós começávamos a lutar contra esse grande demônio, a guerra estava tão pesada. E ele começou a usar um jeito diferente. Ele começou a ver a fraqueza de cada guerreiro, ele sabia onde que ele ia tocar. Então ele lançava uma tela assim, ó, e ia de encontro com o guerreiro. E eu via telas de pornografia que na hora que batia no guerreiro, aquele guerreiro caía e perdia totalmente a força e Satanás o pegava. E ali Satanás ia mandando um monte de vídeos, coisas para tirar a atenção dos guerreiros. E os guerreiros que verdadeiramente estavam conectados quebravam aqueles vídeos de Satanás e começavam a guerrear contra ele.
Mas aqueles que recebiam, que prestavam atenção, logo eles caíam. E ali o Senhor enviou mais anjos e nós conseguimos capturar. E o Senhor falava, olha, hoje eu derroto esse demônio por vocês, para que vocês avancem. Mas vocês escolhem se ele vai ter força ou não na vida de vocês. A decisão será de vocês, vocês que devem tomar. E ali o Senhor fazia a gente levantar aqueles guerreiros que ficaram no meio do caminho, que não aguentaram a guerra. E ali descia anjos médicos e levava para uma área de tratamento, para que eles tivessem mais uma chance de escolha. E ali o Senhor me tirava dali e me levava até um lugar. E ali eu via uma candeia e ela se acendia. E o Senhor falava, essa é a Shalom. É uma candeia que se acende no meio de muitos, espantando a escuridão. E aí o Senhor dava aquele versículo, não se coloca uma candeia debaixo da cama, mas sim no alto. E ali o Senhor levantava até o alto, o Senhor falava, eu que levantei. E colocava lá no alto e começava a iluminar tudo. Aí o Senhor falava, sabe por que tanta guerra? É porque vocês estão iluminando aonde está em oculto. Vocês estão iluminando aonde muitos não conseguiram iluminar. Por isso Satanás se enfurece, faz de tudo para acabar com vocês. Porque vocês oram, têm intimidade. E ali eu era levado até o céu. E o Senhor falava, olha, sem santidade ninguém jamais verá a minha face. É necessário que se santifiquem, é necessário que me busquem verdadeiramente, porque eu sou o Senhor que esquadrinha os corações. É necessário o verdadeiro arrependimento. Não é apenas chorar momentâneo e depois voltar para as mesmas práticas, não. É necessário deixar e confessar e me buscar verdadeiramente. É necessário renúncia para que alcancem aqui. E quando eu voltava da minha experiência, que eu começava a adorar o Senhor, veio como uma seta no meu peito, o meu corpo não aguenta ficar de pé. E quando eu caio, eu vi uma grande guerra acontecendo. E o Senhor ficava fazendo eu ver aquela guerra entre os demônios e os anjos. Só que quando a apóstola deu um comando, desceu tanto anjo de uma vez e amarrou aqueles demônios e levava para o inferno. Foi na hora que eu voltava, foi até aqui a minha experiência. Agradeço pela oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados irmãos? Que experiências fortes, né? Experiências ainda oriundas do Congresso, do Aviva Rio 2, a guerra continua. Irmãos, não tem como, irmãos, um cristão influenciado pelas coisas do mundo vai agir como uma pessoa mundana, né? Influenciado, sabe, principalmente o ambiente virtual, né, como o irmão Kaique viu aí o demônio da tecnologia, sabe, irmãos, quantos e quantos crentes não estão presos na tecnologia, né, para rapidinho para ver um vídeo, aí quando vê já passou o dia todo, já passou horas, sabe, amados irmãos, e Satanás ele usa dessas ferramentas, ele usa desses artifícios para prender os guerreiros do Senhor, prender os soldados de Cristo, e muitos que eram para estar no nível mais elevado estão hoje, né, apóstola, perdidos, né? É isso. E quando você observa a experiência do irmão, você vê o cuidado de Deus de nos ensinar, de nos instruir a fugir disso, a fugir daquilo que te rouba a tua atenção, daquilo que te impede de ter comunhão com o Senhor, que compromete a tua intimidade, a tua vida com o Senhor. Aquilo que mais você alimentar é aquilo que vai prevalecer na tua vida. Né? Aquilo que alimentar os teus olhos, os teus ouvidos. Daí a importância de nós protegermos as janelas da alma, que são os órgãos do sentido. Então, quantos servos do Senhor estão vivendo prisioneiro nos seus lares, nas suas casas, e acham que isso não tem nada a ver?
E quando chega em um momento de guerra espiritual, de batalha espiritual, acaba refletindo o que de fato você tem alimentado na sua vida. Então eu vejo o cuidado de Deus, mais uma experiência de instrução, mais uma experiência que reflete o amor do Senhor, o cuidado de Deus para que nós venhamos ser livres de toda e qualquer cadeia, de toda e qualquer influência maligna que possa roubar a nossa intimidade com Deus e a nossa identidade como cristão diante do mundo, porque nós precisamos ser um referencial de Cristo para o mundo lá fora. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então espero que essas experiências tenham edificado a sua vida e seguimos caminhando, lutando, perseverando em servir ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências. Pai, que o Senhor continue abençoando teus filhos, Senhor, e também cada um que chegou aqui este momento da oração, que o Senhor possa capacitar, que toda a influência maligna, toda a influência, meu Pai, do mundo, Senhor, venha cair por terra, porque o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Pai, querido, Pai, então que possamos perseverar em servir ao Senhor, meu Deus. Pai, cuida de cada um e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.